Olá, bom dia a todos. Estamos na 10ª edição da Expodemo Digital, nas jornadas, no âmbito das jornadas agrofrutícolas Engenheiro Cartageno Ferreira. Vamos fazer uma visita técnica aqui a um pomar no concelho de Moimenta da Beira, no pomar do Sr. Faustino Almeida. Ao meu lado tenho o engenheiro Cartageno Ferreira, o patrono das jornadas. Do meu lado esquerdo tenho o engenheiro Augusto Ferreira, portanto, representante da Confagri. Convido-vos a assistir, portanto, à conversa que vai decorrer agora no período da manhã. Um abraço, bom dia. Bom dia a todos. Em nome da Confagri, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal, gostaria de agradecer este convite que foi endereçado pela Expodemo para estarmos aqui a participar nas Jornadas Técnicas Agrícolas Engenheiro Cartageno Ferreira. É para mim, em termos pessoais, um motivo de satisfação muito grande estar aqui com uma pessoa que muito contribuiu para o desenvolvimento da fruticultura nacional e, em particular, nesta região onde nos encontramos, e também porque este é um concelho de referência para nós, porque temos aqui cooperativas que são um exemplo a nível nacional, quer nas frutas, quer também no setor do vinho. Engenheiro Cartageno Ferreira, muito bom dia. É um prazer estar aqui consigo e nesta conversa que vamos ter, com algumas perguntas e impressões que iremos partilhar, gostava de, desde já, deixar-lhe aqui uma primeira questão. Esta região tem um peso muito significativo na produção de maçã. Ela representa atualmente cerca de 50%, aproximadamente 50% da produção nacional, mas quando analisamos os recentes dados que foram publicados pelo INE, no âmbito do recenseamento geral agrícola, nós verificamos aqui uma particularidade que é extremamente interessante. É que se a fruticultura cresceu em todo o território, praticamente todo o território nacional, nesta região em particular, o desenvolvimento foi quase o dobro daquilo que se verificou nas outras regiões. Da sua experiência, é que atribui esta motivação que os agricultores têm nesta região para a fruticultura e a importância que esta atividade tem para os agricultores e para a economia do concelho aqui em particular. Antes de mais, obrigado pela sua participação como representante da Confagri. Eu gostaria de iniciar um historial que dá resposta precisamente à questão que me foi colocada. Começo por dizer que a fruticultura, a macieira concretamente, que é a temática que estamos aqui a tratar, tem um historial muito profundo. A partir do século XII, a Ordem de Cister, que estava instalada aqui em São João de Tarouca, teve uma grande importância na divulgação da macieira, além de outras espécies frutícolas, como a pereira, inclusive. Nota-se, portanto, que aqui, até ao ano de 1960, um grande peso do setor pecuário. Portanto, os terrenos eram ocupados muito por prados e também outras culturas arvenses, à cabeça o milho e a batata. Entretanto, a partir no segundo plano de fomento, pensou-se desenvolver aqui a fruticultura, ou seja, as macieiras que outrora estavam em bordadura, bordejando os campos de batatas e milho, essas espécies, essas variedades
começaram a ser esquecidas e começamos a introduzir novas variedades. Isto ocorreu no ano de 1960-65. Foi muito importante esse impulso e então os agricultores abandonaram essas culturas arvenses e optaram por outras muito mais rentáveis e que seriam à partida importantes na altura, porque a procura da maçã era muito intensa, a oferta muito reduzida e a procura muito intensa. Portanto, aconteceu que a partir desse momento começamos a instalar os pomares industriais. Houve aqui um aspecto muito importante. Primeiro, foi a atuação do próprio Ministério da Agricultura. Segundo, a participação dos técnicos e, sobretudo, o mais importante é a dedicação do agricultor, que se dedicou de alma e coração a essa questão, com um sentido de responsabilidade e de abnegação à própria causa e, portanto, esses pomares foram instalados. A partir de certo momento começa-se a verificar as alterações concretas no que diz respeito aos porta-enxertos, às variedades, às formas de condução e fomos evoluindo até que, décadas após, chegamos ao momento atual. Paralelamente, é muito importante, houve sempre objetivos e houve sempre tarefas. E essas tarefas eram criar toda uma estrutura, que é a fileira da maçã, que conseguisse acompanhar o crescimento que se ia verificando na fruticultura regional. Isso conseguiu-se e hoje, de facto, há uma posição e uma responsabilidade geral dos agricultores, das próprias estruturas e tal, no que diz respeito à produção, que tem tido passos muito importantes. O Agério referiu que o desenvolvimento iniciou-se a partir das variedades que existiam nas bordaduras. Hoje a situação é completamente diferente. Nós estamos aqui num pomar intensivo, com um sistema de condução moderno, atual. Quais são presentemente as principais variedades e aquelas que os produtores mais têm dedicado aqui na região? Precisamente. As variedades iniciais que há 50 anos nós íamos introduzindo estão praticamente colocadas de parte, com a exceção de duas que se mantêm ainda hoje, que é o caso da Bravo Smolf e da Golden Delicious, particularmente agora nos seus novos colonos. Não é? Todas as outras praticamente foram abandonadas, porque as solicitações do consumidor e os interesses que a própria organização cooperativa tinha em relação ao setor comercial fizeram com que houvesse toda uma mudança constante. E essa mudança foi-se verificando. Portanto, abandonando-se essas variedades iniciais, hoje praticamente estamos centrados na utilização da Golden, particularmente nos seus colonos Renders e Smooth. Depois temos também, divulgamos aqui também bastante, uma vermelha interessante, a Jeromina. Também houve uma certa procura de variedades que têm uma certa implantação, como é o caso de algumas Fugis. Por outro lado, variedades como a Granny Smith não teve grande implantação, portanto tem uma cota de representatividade muito reduzida, mas, entretanto, após a introdução, com a minha participação, da Royal Gala em 1972, a partir daí começaram a aparecer todo um conjunto de variedades, a Brookfield, etc., Royal Gala, depois foi seguindo por aí fora até chegar, e hoje a Gala mais predominante aqui
é de facto a Gala Xninga. Angério, recentemente, em maio de 2020, a Comissão Europeia publicou um documento conhecido por Estratégia do Prado ao Prato, isto no âmbito do pacote ecológico da União Europeia, e nesse documento, que é todo ele muito dirigido para o setor agrícola, é dado um enfoque muito grande à bioeconomia, à produção sustentável, à redução da contaminação por pesticidas e pelo uso de fertilizantes em excesso, e esse documento vem estabelecer um conjunto de metas a serem cumpridas até 2030 para os agricultores. Designadamente, é proposto que a utilização de produtos fitofarmacêuticos, pelo menos dos considerados mais perigosos, tenha que ser reduzida em 50%. Ao nível da utilização de fertilizantes, também fertilizantes de natureza química, também uma redução de 20%, e, a par disso, pretende-se promover a agricultura biológica em cerca de 25%. Certamente que estas opções de natureza política, porque hoje nós temos o setor agrícola fortemente regulado pela política agrícola europeia, mas isso certamente que vai ter implicações ao nível da produção. Que efeitos é que pensa que isto pode ter na produção? Como é que os agricultores se vão conseguir adaptar? O que é que pensa do impacto? Sendo certo que também muitos estudos apontam que isto pode agravar futuramente o preço dos produtos ao consumidor. Ou seja, isto é algo que vai ter um impacto muito grande, não só ao nível da produção, como também do consumidor. Que comentários pode fazer? Sobre essa temática, convém referir aqui que o sucesso da fruticultura nesta região começou fundamentalmente com base na formação profissional do agricultor. E houve sempre um cuidado esmerado em se produzir fruta dentro de determinados condicionalismos. Houve, portanto, aqui uma constante evolução, e essa evolução fez com que chegássemos ao estado atual. Ora bem, verifica-se que ele acatou com bastante cuidado as diretrizes que lhe eram dirigidas, inicialmente em termos de proteção integrada, depois para a produção integrada, e as noções gerais sobre a agricultura, a fruticultura biológica. Bom, acontece, porém, que se estão a verificar aqui muitas limitações, e essas limitações implicitamente vão ter efeitos sobre o setor produtivo, não é? Os agricultores, neste momento, estão com expectativa, não sabendo bem qual a evolução que isso pode vir a trazer, inclusivamente para os custos finais do produto que estamos a produzir, da maçã. Pois, e isso é importante, porque não basta dizer que Portugal, com as condições que tem como um país mediterrâneo com um clima altamente favorável para a fruticultura, isto é prova da excelente produção da maçã que tem a região do Oeste, um polo em paralelo com aqui a zona do Norte, embora com condições naturais diferentes, solo e clima. Verifica-se sim que a fruta
a maçã portuguesa tem uma qualidade organolética muito diferenciada de muita maçã que nós exportamos e que consumimos. Porquê? Porque as condições climáticas, o solo, a natureza do solo aqui, no caso concreto do concelho do Moimenta da Beira, os solos são de origem granítica, são soltos e ao mesmo tempo verifica-se que a maçã aqui produzida fica, por influência do clima, as horas de frio de que dispõe, tem também certos inconvenientes no que diz respeito aos agentes climatéricos, não é? O caso, praticamente, de frios primaveris, geada, etc. Mas há um aspecto aqui importante. Essa maçã é uma maçã altamente consistente, crocante, com grande poder de conservação na câmara. Inclusivamente, quando vai ao supermercado, se compra, permanecendo no nosso lar em casa, ainda aguenta por muito tempo aquilo que não acontece em certa maçã que vem do estrangeiro. De maneira que temos que levar e temos que defender os produtos portugueses, que de facto são de alta qualidade. E quando eu saboreio uma maçã do Oeste, faço com prazer, tal como saboreio uma maçã aqui da região do Douro Sul. O engenheiro, na sua resposta, abordou um tema que para mim é particularmente importante, porque nós recentemente verificámos que o apoio dado aos agricultores em termos de assistência técnica, e falou na questão da formação profissional, que é importantíssima para os agricultores para se atualizarem, mas não só a formação profissional, também tudo aquilo que está relacionado com a demonstração da inovação, do conhecimento. Daí que esta nossa conversa também é importante nessa perspectiva. Mas há aqui um outro aspecto que eu também acho que é importante, que é o papel de algumas organizações, nomeadamente das cooperativas e também das associações, ao nível do apoio técnico aos agricultores. Também é um aspecto que eu acho que deve ser também salientado em todo este processo de melhoria do sistema produtivo. Não é? Precisamente. Eu vejo com certa apreensão e considero essa pergunta muito importante e muito oportuna, porque durante a minha vida profissional, que vai sendo longa, sempre tivemos o Ministério da Agricultura a gerir e a coordenar como chapéu toda a estratégica e toda a política relacionada com este setor. Porém, a partir de 2 décadas e meia para cá, particularmente, começamos a ver que se foi reduzindo a ação do Ministério da Agricultura, concedendo essa decisão e esses poderes a outras estruturas, ou seja, às cooperativas, às associações de fruticultores, etc., ou até, inclusivamente, a certas estruturas privadas que têm também um certo poder de reivindicação. Eu acho que é uma lacuna muito grande, em minha opinião, não haver uma coordenação geral de todas estas ações. Porquê? Porque parte dessas organizações não têm técnicos suficientes e disponíveis. Eles estão vocacionados para outro tipo de ações que não são concretamente aquelas que os técnicos tinham outrora, que era de coordenação geral, atingindo certas estratégias ou certos objetivos. Nós estamos um pouco limitados pelo tempo, já nos fizeram sinal, não é? Mas há aqui 2 aspectos que eu não queria terminar aqui a nossa conversa sem falarmos sobre eles. Um deles tem a ver com a questão da fileira e da organização do setor, que
é uma coisa importantíssima para o sucesso e organização da produção, e Portugal tem, em termos gerais, uma grande lacuna. Portanto, nós temos, o nosso nível de organização ronda os cerca de 20%, ou seja, pouco mais de 20% da produção que é comercializada é que ocorre através de organizações de produtores, mas no caso concreto desta região, nós assistimos recentemente à criação de uma organização que tem capacidade para comercializar quase 50% da produção aqui desta região, e penso que poderá vir a dar um salto, fazer com que isso haja aqui um incremento e um salto ainda maior ao nível da produção na região. Portanto, era um tema que eu lhe pedia para desenvolver. E para terminar, porque exatamente a questão do tempo, as conversas costumam ser que são como as cerejas, neste caso são como as maçãs, portanto, e há sempre vontade de comer mais uma, não é? E utilizava aqui uma expressão que os ingleses usam muito frequentemente. Nós estamos aqui no meio de um pomar de maçã, e os ingleses costumam dizer que uma maçã por dia mantém o médico longe, ou seja, one apple a day keeps the doctor away. Certamente que o engenheiro, pela sua aparência, é um forte consumidor de maçã. E qual é, na sua opinião, também o contributo que o consumo da maçã e dos frutos em geral dão para a saúde pública? Obrigado. Eu tenho aqui duas respostas a dar. Em relação ao primeiro tema que me é colocado, devo informar que tem havido aqui toda uma aglutinação de ideias, de organizações para se conseguir o sucesso, entre as quais o interesse que o Ministério da Agricultura, embora com as limitações que há pouco referi, depois, em segundo plano, a própria Câmara Municipal também se tem interessado pelo setor agrícola, em terceiro lugar, o grande polo importante que é a Cooperativa Agrícola do Távora, e a seguir são todos os núcleos que estão ligados às estruturas que estão ligadas à fileira. O Moimenta da Beira está neste momento com uma rede de frio de cerca de 35, 40 mil toneladas de maçã. Ora bom, com uma produção muito superior a isso. Ora, tudo isso fez com que aqui houvesse uma intensa oferta e comercialização, embora distribuída por vários setores. Bom, acontece que propriamente esse conjunto de indivíduos, de núcleos que estavam dispersos, acabaram por se unir, constituindo hoje um polo no qual depositamos muita esperança e muito interesse, que é a chamada Beira da Ouro-Frutos, que tem duas partes, que é a Beira da Ouro-Frutos, que é a parte da produção, e a Beira da Ouro-Fresh, que é a parte da comercialização. Ora, esse núcleo é constituído fundamentalmente por a Cooperativa Agrícola do Távora, a Cooperativa de Mangualde, duas estruturas associativistas. Depois tem também a Soma Afrucar e a Lápia Fruta, e o outro elemento de Lamego, o Paulo Pinto. Ora, tudo isso faz com que este grupo possa apresentar uma oferta muito mais atualizada, rápida e segura em relação aos esquemas. E não estar a competir entre si, que também é importante. Precisamente. É um aspecto muito importante. Portanto, estão todos num caminho, seguindo um rumo para conseguir atingir determinados fins, valorizando a fruta
da região do Concelho de Moimenta da Beira e a fruta portuguesa, que eu não canso de alertar para essa questão, de referir isso. Portanto, eu penso que dentro, em breve, nós temos aqui uma marca, um símbolo e uma estrutura capaz de valorizar este fruto atraente, este fruto de alta qualidade organolética, que de facto merece que seja divulgado e que seja consumido. E que permitirá também diferenciar estas maçãs de altitude, mais de influência continental. Não é? Precisamente. Ora, é outro aspecto importante, porque é que esta maçã, sendo maçã de altitude, nós estamos a cerca de 700 metros de altitude, correndo os perigos em relação aos acidentes climáticos, tem em si uma vantagem muito grande. As horas de frio, a dormência da planta, o seu brotar, o seu desenvolvimento é uniforme. E acontece que, embora esta fruta venha mais tardia, em relação a outras regiões onde ela é mais precoce, que o clima é muito mais favorável, aqui sim é mais tardia, portanto, em termos comerciais, também há aí, às vezes, na precoce, um certo prejuízo, digamos assim, mas há um aspecto importante, é que tem um grande poder de conservação, não é? E, portanto, uma maçã muito consistente, sempre muito aromática, as condições de apodrecimento são muito mais reduzidas em relação a uma fruto produzido numa zona quente. Acrescentando ainda a segunda pergunta, que é importantíssima, o valor da maçã é imensurável, certo? E referiu há pouco, eu sou potencialmente um grande consumidor de maçã, certo? Doses industriais de maçã. Este produto é um produto abençoado. Não vem só do tempo de Adão e Eva. Isso é parte historial e religiosa da questão. Há mais que isso. É que a maçã é um fruto rico em substâncias antioxidantes, riquíssimo em fibras, doses elevadas de potássio, fósforo e magnésio. Facilita o trânsito intestinal. Por outro lado, é um elemento importante no nosso sistema alimentar, é muito importante no que se refere às doenças cardíacas. O colesterol, não tendo gorduras, é um produto, é um fruto que facilita imenso o emagrecimento das pessoas, certo? E vê-se aqui tanta juventude obesa. Porquê? Porque as pessoas não consomem maçã, porque desconhecem o alto valor nutritivo que este fruto tem. Por outro lado, há aqui um aspecto importante, é que é muito fácil valorizar produtos industriais. Se quiser um chocolate ou uma bolacha, é muito fácil e há muita propaganda por todos os lados para isso. Mas estes frutos básicos, divinais, que são importantíssimos para a saúde pública, para a saúde humana, por vezes olvida-se muito isso. O que é pena que isso aconteça. Sim, e produtos muito calóricos, que a maçã não o é, mas que também permite fazer, hoje em dia, nós temos barras energéticas feitas de maçã, enfim, a versatilidade da maçã é enorme. Importantíssimo. A maçã tem uma quantidade baixíssima de calorias, cerca de 55 a 60. É muito diferente de outros frutos. Sendo, portanto, como há pouco se referiu, altamente digestiva, não é?
A maçã em si é importante porque pode ser consumida em natureza, frita, grelhada, assada, em bolos, em sumos, em geleias, em compotas, laminadas, enfim, um historial, um manancial de utilizações para um fruto tão bom para a saúde humana. Engenheiro Cartagena, para finalizar, gostava-lhe de lhe pedir que deixasse uma mensagem para os fruticultores da região. Eu diria que continuem a trabalhar com amor e carinho pela fruticultura. É um polo que tem uma importância económica muito intensa e que hoje tem uma ação social em relação ao emprego que a fileira concede, que continuem a produzir dentro das novas técnicas, seguindo as orientações que são emanadas pelas suas organizações, acolher com muito cuidado as novas diretrizes dos técnicos, precisamente porque é um setor muito evolutivo e necessita, portanto, de muita dedicação e muito cuidado. E espero que seja concedido com sucesso esse objetivo final. E aos agricultores agradeço, aos técnicos, às associações, toda a dedicação que têm dispensado para bem da fruticultura do concelho de Moimenta da Beira. Muito obrigado, Engenheiro.